Eu sou Ana Beatriz Aquino, eu sou estudante da graduação na UFBC e faço pesquisa sobre o tema de violência política de gênero na América Latina e no Brasil. Meu nome é Érica, eu sou advogada, formada já há 20 anos, trabalho no enfrentamento à violência contra a mulher, no Centro de Defesa da Mulher, e atualmente sou mestranda em políticas públicas e orientanda da professora Carolina Stuck, que é quem coordena o nosso projeto, o nosso programa de pesquisa. Bom, aqui a gente vai começar dando basicamente uma definição de, afinal, o que é violência política de gênero? A violência política de gênero, ela consiste em atos de violência que buscam afastar as mulheres da esfera pública de poder. Então, é um tipo de violência específico que quando a gente pensa em violência contra a mulher, porque ele tem o objetivo de confinar a mulher e retirá-la dos espaços públicos de poder, então impedir a ação dela nos espaços políticos, o que tem uma série de consequências, por exemplo, que não é só individual, mas também para outras mulheres, porque isso suprime agendas políticas que podem, por exemplo, sobre os direitos das mulheres, porque a gente sabe que mais mulheres na política tem esse efeito transformador. E também é importante ressaltar que esse tipo de violência que a gente está falando, a gente sempre pensa, quando a gente pensa em violência política, a gente pensa em opositores políticos fazendo isso, enfim, por questões realmente de oposição política e tudo mais. Mas a gente também tem que ter em mente que esse tipo de violência pode partir tanto de aliados, quanto dos partidos, da sociedade, da família, dos amigos, da mídia, de líderes religiosos e locais. Então, a violência política de gênero, ela é algo que está muito presente nas carreiras políticas das mulheres, porque ela pode acontecer de várias maneiras diferentes. Eu acho interessante a gente começar, né, a discussão a respeito desse tema. Eu geralmente, quando converso com as meninas, eu sempre proponho uma inversão do tema. Por quê? Né? Essa violência, né, ela ocorre com o objetivo de diminuir a atuação política daquela mulher. O objetivo, né, da violência é você tentar minar, né, a atuação da mulher na esfera pública, né, na política. Mas a origem, né, dessa violência, ela é pautada no gênero, né? Até porque a violência política, ela ocorre também com outros parlamentares, né? Mas a violência de gênero na política, né, ela tem um viés, né, maior, um peso maior, porque essa violência atinge a mulher, né, a mulher, a mulher cis, a mulher trans, atinge ela pelo fato dela ser mulher, né? Então, a gente, tanto é que a gente vai dar alguns exemplos, né, de quais as violências, de como ela pode ser performada, e é importante a gente ter, por exemplo, quando se fala em violência moral, quando a gente afeta, né, a mulher, né, na prática dessa violência moral, ela tem um peso muito maior, sabe? É muito machista, né? Então, eu sempre proponho essa inversão para que a gente tenha em mente que a violência de gênero, ela está posta,
né? A mulher, ela vai ser vítima de violência, e ela é, né, vítima de violência na sua casa, no trabalho, e se ela estiver no exercício político, ela também vai ser vítima de violência de gênero. A gente precisa identificar qual é a praxis, né? De que forma que essa violência se performa, até para a gente entender de que maneira a gente pode denunciar e combater, né? Então, a minha proposta de inversão é essa, né? Para que a gente reflita, né, a respeito de como essas violências ocorrem. Vamos lá. Então, aqui a gente basicamente tem os tipos de violência política de gênero. Aqui a gente está trabalhando com alguns tipos, categorias específicas, mas também é importante a gente ressaltar que essas categorias elas podem se misturar, por exemplo. Então, não, elas a violência política de gênero, por exemplo, a gente pode ter várias tipos de violência ocorrendo em um mesmo caso. Elas não, em diversos contextos, elas não vão estar separadas. Então, a gente optou trabalhar aqui com duas divisões. Primeiro, aqueles tipos de violência que a gente já conhece, que já estão pautados na Lei Maria da Penha, que seria a violência física, a sexual, a psicológica, a moral e a patrimonial, mas dentro da literatura de violência política de gênero, a gente geralmente trabalha com o termo econômica por questões um pouquinho mais específicas. E também porque é um contexto diferente, a gente não está falando da esfera privada, onde, por exemplo, a gente discute a violência doméstica, a gente está falando da esfera pública, também existem as próprias especificidades. Então, várias autoras que trabalham com violência política de gênero, elas também apontam a ocorrência da violência simbólica, que também é uma questão muito importante de se discutir, justamente pela questão de dominação e de tentar afastar as mulheres da esfera pública. A gente vai entrar em cada uma com mais calma. Então, como a Beatriz explicou no slide anterior, nós estamos usando como referência, né, a tipificação do artigo 7º que está na Lei Maria da Penha, né? E por que a gente usa essa tipificação? Aqui, como de uma forma didática, até para que facilite, né, para as mulheres, né, para todos, a compreensão de como essa violência ela pode ser performada. A Lei Maria da Penha, quando ela se refere à protetividade da mulher, ela fala da protetividade no ambiente doméstico, mas o artigo 7º traz para a gente esses tipos de violência que eles podem afetar a mulher nos demais espaços que essa mulher ocupa, né? Como eu falei, no ambiente doméstico, sim. No ambiente de trabalho, a gente pode encontrar também a prática dessas violências. O artigo 7º vem elencar para a gente os tipos de violência. Claro que todas essas violências, a gente faz o recorte contextual, né, no ambiente que elas ocorrem, mas são violências que atravessam as mulheres no ambiente doméstico, mas também no ambiente político, por isso a gente pode tomá-las como referência. É importante a gente ampliar esse olhar, até para que a gente tenha condições de, quando vier a pensar nas denúncias da violência política de gênero, que a gente não fique restrito ao que comumente as pessoas reconhecem como violência política de gênero, né? Que é impedir a fala de uma mulher, é criticar, né, ao modo como ela se coloca, né? As violências, elas são muito maiores do que isso, né? E a gente percebe que na literatura as pessoas ainda se restringem a falar a respeito de violência
né, política de gênero como aquela praticada, e como a grande maioria das mulheres reconhecem, como violência física, né? Ou a violência psicológica, ou a violência econômica, são os três tipos de violência que a gente mais vê. Só que na nossa prática e nas pesquisas, a gente percebe que os tipos de violência que estão elencados na Lei Maria da Penha, a gente reconhece todos esses tipos na prática da violência política de gênero, né? E aí a gente vai entrar em cada uma dessas violências. Isso. Bom, aqui a gente vai começar apresentando o que seria talvez a mais clara na cabeça das pessoas quando pensa na violência, que é a violência física, que é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. E os casos assim de violência física que a gente vê, a gente vai buscar trabalhar durante essa apresentação, sempre com exemplos da política brasileira, porque a gente acha que assim a gente consegue passar uma noção melhor do problema. Então, a gente trouxe aqui, por exemplo, o caso da Marielle Franco, que é um caso extremo de violência política de gênero, no qual uma parlamentar perdeu a sua vida justamente por conta de suas imposições políticas, dos seus posicionamentos e da sua atuação. Então, foi uma mulher que foi completamente silenciada justamente por conta da sua atuação política. Enfim, foi morta. A gente ainda não tem resposta sobre esse crime, mas que é um caso muito sério. Então, e a gente já teve outros tipos de ocorrência aqui no Brasil de agressão a vereadoras, a prefeitas, atentados. Então, há pouco tempo atrás a gente teve um atentado a tiros contra uma co-vereadora daqui de São Paulo. Então, é algo que, apesar de ser o caso, digamos assim, o mais extremo, a gente ainda tem muitos casos, a gente na nossa cabeça, de violência física contra a mulher na política. Sim, é importante a gente. É importante quando a gente fala sobre essa violência física, né? Que a gente não restrinja essa prática de violência física como sendo só aquela que acomete, né, o corpo, né, da mulher. Então, e deixa marcas, né? Como quando a gente fala com a mulher vítima de violência doméstica, elas muitas vezes acreditam que violência física é aquela que deixa hematomas, né? Mas quando a gente fala do impedimento dela de ir e vir, né? Isso também é uma violência física, né? E a gente tem essas práticas, né? Então, o tipo fala violência física entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal, né? Então, o tipo não implica dizer que é só mesmo aquele em que a gente consegue tipificar um crime de lesão corporal ou ou de tentativa de feminicídio ou feminicídio, né? Mesmo atitudes que possam, né, afetar a integridade, o ir e vir dessa mulher, a gente também pode assim considerar. Né? E na prática política, a gente tem tem relatos, né, de casos assim. Importante, na Bolívia, a gente teve, nas últimas eleições, o caso de uma candidata em que cortaram os cabelos dela, né? Então, isso é. E por que cortar os cabelos de uma mulher no exercício político é violento? Quer dizer, para qualquer mulher, isso é extremamente violento, né? Mas para uma mulher que
né, tem a sua imagem, a sua figura como referência, a sua imagem pública, né, percebam o quanto isso é mais violento e mais grave, né? Vamos... Bom, o segundo tipo que a gente vai tratar, na literatura, algumas autoras até tratam junto com a violência física, que é a violência sexual, que basicamente entra na lei, a Érica separou aqui para a gente, lei da importunação sexual, que é praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então, como importunação sexual, estão inclusos casos como cantadas invasivas, beijos forçados, toque sem permissão e até mesmo os casos de ejaculação. Então, todas essas atitudes de assédio que a gente geralmente presencia, que estão muito presentes no nosso cotidiano, e também se transferem para o exercício político. Eu tenho certeza que todo mundo aqui viu esse ano o caso da deputada Isa Pena, do PSOL, em que ela foi apalpada durante uma sessão da Assembleia. Então, é aquilo, a mulher está no exercício do seu poder, do seu mandato, praticando o seu trabalho, e a gente tem que lidar com esse tipo de situação, justamente porque um homem acredita que tem essa liberdade, que pode fazer cometer esse tipo de coisa. E a gente sabe o quanto isso é errado e o quanto isso é problemático para as mulheres. É, é, falar, então, né, quando a gente fala de violência sexual, né, e aqui é importante a gente trazer como exemplo de tipo de violência que pode acometer uma mulher no exercício da sua ação política, né, é importante a gente falar sobre ela e desmistificar um pouco o que está no imaginário das pessoas de que violência sexual é só o estupro. Então, voltando, trazer a questão da violência sexual, né, a lei da importunação sexual aqui como exemplo de violência sexual que a mulher pode sofrer no exercício da política, é para explicar para todas, né, que esta lei também é uma lei em que as candidatas, né, de que as mulheres podem recorrer, né, para denunciar uma violência que foi vítima, né? Por que eu digo isso? Porque a atual lei que fala sobre violência política de gênero, né, ela pede para que as pessoas recorram a outros instrumentos legislativos, né, para realizar a denúncia. Então, é importante que as mulheres saibam que existe sim, e que na prática, né, do exercício político, se forem vítimas, né, de uma violência sexual, que a esteja, né, caracterizada, esteja tipificada na lei de importunação sexual, elas podem sim se recorrer a esse instrumento legislativo para denúncia. Vamos lá, desculpa, tá terrível a minha. Bem, agora a gente parte para a violência psicológica, que basicamente está definida em lei como qualquer conduta que lhe cause dano emocional ou diminuição da autoestima, ou lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Então, esse tipo de violência psicológica, eu acredito que, assim, vendo as denúncias de violência política que mulheres públicas sofrem, eu diria que é um dos casos mais comuns. E também seria interessante realçar, aqui eu peguei um caso recente, que foi
da Manuela Dávila, revelando ameaça de estupro contra a própria filha dela, que é uma criança de 5 anos, também que essa estratégia, justamente por sermos mulheres, muitas vezes as violências elas não serão endereçadas somente a nós ou ao nosso corpo, mas também sim a nossa família, as pessoas que a gente convive. Por quê? Porque essa é uma tentativa de atingir a mulher de outras formas que não indo realizando essa intimidação a ela mesma. Então, por exemplo, no caso da Manuela Dávila, a gente tem as ameaças contra a filha dela, mas outras candidatas já sofreram ameaças contra familiares, contra companheiros, justamente para que tentem afastá-la desse cargo público. E também em campanhas, isso na campanha também tem sido muito forte, não só a Manuela, como diversas outras candidatas, por exemplo, à prefeitura, esse ano relataram casos muito fortes de violência psicológica. Isso ficou ainda mais exacerbado, eu acredito, também com o uso das redes sociais durante as campanhas, no qual os ataques são muito pesados. Sim. E sempre atingindo, né, a, a figura da mulher, uh, menosprezando a mulher pelo fato de estar no exercício público e não cumprindo com os seus papéis de gênero, né? Então, ela é ofendida pelo fato de não estar com o marido, ou se ela não tem marido, com relação às suas filhas, né, ou filhos, eles, isso é sempre objeto, né, de muitos ataques às mulheres, né? Então, a gente sabe que a violência psicológica, né, que visa aí atingir, né, a autodeterminação dessa mulher, é uma prática muito comum e nas redes sociais ela tem sido muito recente com relação a Manuela Dávila. Ela foi, os ataques a ela foram muito violentos, mas não só a mulheres, né? A mulher que está na vida política, ela sofre toda sorte de ataques. Então, a gente tem, por exemplo, a Luísa Erundina, né? Sofreu uma série de ataques, né? Pelo fato de ser uma mulher idosa ainda, né? Na sua carreira política, né? Quantos homens, né, da mesma idade que a Erundina, até mais velhos, não sofrem esse tipo de ataque, são vistos e olhados com respeito. E a Erundina sofre ataques constantes de etarismo, né, por ser uma mulher idosa e ainda está no exercício da política. Isso. Bom, agora a gente vai abordar a violência moral, que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Esse também tem sido um tipo de violência muito praticado, tanto com as mulheres eleitas, mas também principalmente em períodos de campanha, justamente para manchar a imagem da mulher e fazer com que ela não consiga ingressar no espaço público, e principalmente agora, quando a gente vê a onda de fake news e de ataques na internet, a gente percebe o quanto esse tipo de violência tem tomado outras proporções. Aqui eu trouxe o caso da Joyce, no qual ela denunciou um senador por calúnia e difamação, depois de espalhar diversas fake news contra ela, e a gente vê como isso afeta a imagem da mulher na política. Então,
a violência moral ela está muito voltada justamente a destruir essa imagem e impedir o exercício político dessa mulher. Sim, a violência moral, né, ela é muito pesada no ambiente político, né, até porque afeta, né, a violência moral, assim como quando a gente fala sobre ela na Lei Maria da Penha, que é aquela violência que afeta a imagem da mulher para com a sociedade, se a prática dessa violência moral ocorre no exercício do cargo político, ela tem uma potencialidade muito maior. Porque a mulher que está no exercício do cargo político, ela trabalha com essa imagem. Então, você agir, né, praticar uma violência a essa imagem para a mulher que está no exercício, né, do seu cargo político, isso tem uma potencialidade, um grau de lesividade muito maior, né? As mulheres que são vítimas de violência moral, elas são vítimas, muitas vezes, de humilhações públicas, né? É, então, a gente quando fala, né, da ocorrência, né, de uma calúnia, de uma difamação, né, para uma mulher que está no exercício de um cargo público, isso tem, né, uma gravidade muito maior, né? Quando isso acomete uma mulher individualmente, a lesividade é grande porque acaba atingindo todos aqueles que a conhecem, o círculo, né, de pessoas que convivem com aquela mulher. Né? Se a mulher está no exercício do cargo público e é vítima, né, de calúnia e difamação, porque não são acusações simples, né, que a gente vê ocorrendo aos montes, né? Ah, é um corrupto. Não, são a Isa Pena, antes de ter sido vítima, né, da violência sexual que ela sofreu, ela foi vítima de violência moral, porque estava circulando um vídeo a respeito dela, hipersexualizando a imagem dela, né? Então, a presidenta Dilma, ela foi vítima de muita violência moral, né? Quando teve a construção daqueles adesivos em que colocavam ela com as pernas abertas e colocava no tanque do carro, né? Para a pessoa, quando fosse encher o tanque do carro, é como se tivesse penetrando as pernas da presidenta. Era uma coisa horrorosa, né? E é terrível porque a protetividade de algumas profissões acabam, né, usurpando, né, por exemplo, jornalistas, né, usurpando do seu exercício profissional e acabam praticando muita violência moral. Então, muitas vezes, quando eles se referem à mulher, ela é desequilibrada, ela é destemperada, ela nunca é uma mulher com uma fala forte, incisiva, pontual, né? Então, e isso não é uma prerrogativa de candidatas da esquerda, né? Como a gente viu aí, a Joyce Hasselman, ela foi vítima também. Pode passar. Importante você destacar isso, Érica, principalmente a questão da mídia, que é algo que fica um pouco ainda obscuro e não é muito discutido. Uhum. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a violência econômica, que eu acredito que seja muito importante também, que complemente as discussões que a gente teve ontem, justamente sobre a lei de cotas e sobre a questão da distribuição dos recursos de campanha. A violência patrimonial, eu acho que a Erika
colocou a definição da Maria da Penhal, está definido como entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, essa definição aqui de violência patrimonial, ela está um pouco voltada à questão, por exemplo, do controle de recursos da mulher. Mas quando a gente, por exemplo, se coloca no contexto político, a gente sabe que, por exemplo, durante campanha tem a questão da distribuição de recursos, que a gente discutiu bastante ontem, e que é um tipo de violência econômica. Você privar a mulher de um recurso que deveria ser dela para que ela faça campanha, isso é um tipo de violência econômica cometido pelo próprio partido no qual ela está filiada. Aqui a gente trouxe o exemplo das candidatas do PSL no Rio de Janeiro, que juntas elas receberam mais ou menos 2.155 votos, e que apenas só o nome feminino do PSL, se eu não me engano, foi eleito no Rio. Então, essas mulheres, elas não receberam os recursos de campanha que elas deveriam ter recebido, e elas foram abandonadas pelo partido. Elas não tiveram esses recursos, elas realmente tiveram o seu exercício político restringido por não ter acesso a esses bens econômicos. E aí, esse tipo de restrição, ele continua também com as mulheres depois da eleição, quando, por exemplo, elas não conseguem verbas para os projetos delas, e questões similares, o que prejudica imensamente a atuação pública delas. Sim. A ideia de trazer, né, o conceito de violência patrimonial é justamente para a gente tentar, né, reconhecer que essa violência patrimonial e econômica também afeta as mulheres no exercício da sua função pública e na discussão do isso ficou muito claro, né? Várias candidatas trouxeram isso aqui com muita consistência, com muita propriedade. E isso não é algo do acaso, né? É uma ação dolosa, pensada, né, pelos partidos, e muitas vezes as mulheres são utilizadas, aí nós vimos, né, muitas mulheres são utilizadas para que os partidos tenham acesso ao fundo, mas eles não têm a intenção de promover essas candidaturas. Pode passar. Bom, agora a gente vai discutir um pouquinho a questão da violência simbólica, que basicamente é aquele tipo de violência que busca mostrar a mulher como incapaz de ocupar determinados cargos. Então, por exemplo, quando você oferece salários mais baixos para mulheres em mesmo cargos que homens, porque você considera que elas engravidam, elas devem receber menos. Aí, por exemplo, tem um dolo simbólico que reflete nos outros campos, como o econômico. A gente tem várias ações dentro do ambiente político que fazem com que as mulheres sejam vistas como não pertencentes a esse lugar. Então, por exemplo, ontem a gente estava nas discussões da aula da professora Carol e da Clara, a gente teve a discussão, por exemplo, sobre no começo ali do processo do constituinte, quando não existia nem banheiro feminino na Câmara. Por quê? Porque aquele não era um espaço para mulheres. A questão, por exemplo, ainda hoje, em diversas sessões, as mulheres elas não têm lugar de fala, elas não conseguem se impor, são impedidas de expor os seus pontos de vista e as suas opiniões. A gente tem, por exemplo, um exemplo que ficou muito claro das senadoras na CPI da Covid. São poucas mulheres naquele espaço, e quando elas tentavam colocar os seus posicionamentos, elas não conseguiam, elas eram impedidas até mesmo por pessoas que estavam ali do mesmo lado, elas não conseguiam se impor. Porque isso é um tipo de violência simbólica.
mostrando que aquele espaço não é um espaço feminino. A violência, esse conceito, né, de violência simbólica, aí eu trago o autor que fala a respeito dele, esse conceito de violência simbólica é isso, é a prática, né, da violência no sentido de que nessas atitudes as pessoas reconheçam a distinção realizada, né, feita, praticada entre pessoas que tenham, né, identidades diversas, né? Então, no caso da CPI da Covid, né, o que a gente viu foi que as senadoras, elas não foram nem, né, não lhes foi dado nem a possibilidade de participar, né, de compor a CPI, né? E a briga era justamente para que, opa, peraí, estamos falando, né, de uma pandemia onde muitas mulheres grávidas, né, morreram por falta de assistência e não nos é dada a possibilidade de representar e falar por essas mulheres, né? Então, o recorte de gênero é extremamente importante, até para que os parlamentares compreendam, né? Esses recortes de gênero, como que a pandemia afetou homens e mulheres de maneiras diferentes, né? Coisa que os parlamentares homens, como nós vimos, né, não só no caso da CPI, mas até na propositura de outros projetos legislativos, né, não se tem o reconhecimento, né, dessas, né, das demandas, pelo fato, né, dos parlamentares serem basicamente, né, homens. Então, o exercício da violência simbólica é uma prática, né, comum, só que a gente ainda não tem o tipo legal, né, para você denunciar o parlamentar pela violência simbólica, mas se reconhece o exercício dessa violência quando você, por exemplo, não não tem banheiros femininos no Congresso. Acredito que ainda muitas câmaras de vereadores a gente ainda pode encontrar esse tipo de realidade, né? Isso. Vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho. A gente falou até agora sobre esses vários tipos de violência, trouxe vários casos, mas a gente espera que desse curso de formação saiam mulheres também interessadas em ocupar esses espaços públicos, mesmo com todas essas adversidades. Então, a gente acredita que seja muito importante falar sobre como se proteger e que mecanismos que a gente tem atualmente para isso. Então, eu acho que seria interessante a Érica começar falando da nova lei que foi aprovada sobre violência política contra a mulher. Você pode começar, Érica? O que eu acho importante dessa nova lei, né? Vocês vão perceber que ela não abrange, né, todos os tipos de violência que nós comentamos aqui, né? E ela não traz o tipo penal. Ela diz que vai reprimir práticas, né, principalmente práticas de violência moral e psicológica. Mas essa lei, né, o que eu vejo de importante nessa lei é que não é só a protetividade daquela parlamentar que está na Câmara dos Vereadores, que está na Assembleia Legislativa, que está na Câmara dos Deputados, que está no Senado. Não. A lei estabelece normas para reprimir, combater a violência política contra a mulher, né?
E aí ela coloca aqui, contra candidatas, ou seja, mulheres que estejam no exercício de um cargo político, mas não necessariamente dessas câmaras legislativas. O que é interessante é que o exercício, né, de muitas políticas públicas são feitos através de conselhos, né? Conselhos gestores de unidade básica de saúde, conselho de supervisão técnica de saúde, N conselhos municipais, que aí está a discussão de muitas políticas públicas. E essa protetividade também abarca essas mulheres. E se a gente vai nesses conselhos municipais, a gente percebe que tem muita mulher ali que está no exercício político, né? Não necessariamente vinculadas aos partidos, mas elas são eleitas, né? Então, existe muita prática de violência política nesses espaços, que acaba coibindo muitas mulheres para os cargos políticos de maior, né, projeção. E elas podem se recorrer dessa lei também para denunciar alguma violência que elas venham ser vítimas. E por que eu acabei falando de muitos instrumentos, né, de muitas leis aqui? Olha, lei de importunação sexual, lei, né, Maria da Penha, pode tipificar como calúnia, como, né, como lesão corporal, porque essa lei, ela traz o seguinte, né, ela vem dispor sobre os crimes de divulgação de foto, vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral. Então, está falando aí de fake news, que a gente sabe muito, né, que foram muitas práticas, né, como essa nas últimas eleições, para criminalizar a violência política contra a mulher e para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais proporcionalmente ao número de candidatas às eleições proporcionais. Então, a nossa crítica a essa lei é o fato dela ter os seus tipos, né, a possibilidade de denúncia, né, os tipos penais em que ela poderia abranger, ela ainda é muito restrita. A gente ainda tem que ampliar esse rol de crimes que nós vimos que as mulheres podem ser vítimas, então a gente ainda tem que ampliar esse rol, mas que já é uma possibilidade também para as mulheres que estão no exercício do cargo político, mesmo nas bases. E isso é empoderador, né? A gente sabe que muitas mulheres têm início na sua carreira política através desses conselhos, né? Então, a gente pode recorrer. E é importante que a gente divulgue dessa forma, né? No sentido de que, olha, não são só para aquelas parlamentares, né? Como diz aí, que vão para debates eleitorais. Pode ser, mas se ela está no exercício político, inclusive nesses conselhos, ela também pode recorrer. E nós vimos, né, no encontro passado, que tem algumas colegas que estão nesses espaços, né? Não necessariamente se candidatar a vereadora, mas estão nesses espaços. Então, essa lei abrange, né, te protege também, né? A gente pode recorrer a ela. Exatamente. Mas a gente ainda tem uma outra crítica. Pode falar. Isso. A outra crítica que a gente também traz de uma limitação dessa lei, eu vou ler o artigo 2 para a gente refletir. Serão garantidos os direitos de participação política da mulher, vedadas a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça no acesso às instâncias de representação política e no exercício de funções públicas. Essa lei
da maneira como ela está escrita, como ela está colocada, trazendo questões como em virtude de sexo, ou então não trazendo, por exemplo, a denominação violência política de gênero, e sim violência política contra a mulher, ela não faz isso de maneira ingênua, ela faz isso para que essa proteção, por exemplo, ela não esteja estendida às mulheres trans, que precisam urgentemente também de meios para combater esse tipo de violência, até porque quando elas estão inseridas nos espaços de poder, elas são vítimas de diversos tipos de violências, tanto durante suas campanhas quanto durante os seus mandatos. A violência contra elas é muito pesada. Então, aqui eu trouxe alguns casos, mas a gente tem, se a gente for olhar as parlamentares trans que a gente tem no Brasil atuando, os casos de violência são inúmeros. Então, a gente tem a Beni Brioli, que teve que deixar o país após ameaças de morte, então ela não está conseguindo cumprir o seu mandato. A co-vereadora Carol Yara, que inclusive é estudante aqui da UFABC, que sofreu um atentado a tiros na casa dela. A vereadora Erika Hilton, que registrou boletim após ameaças, após ser perseguida dentro da Câmara daqui de São Paulo, tem a Duda Salaber, tem várias mulheres trazendo esses casos cotidianamente de violência que elas têm sofrido, essas mulheres trans, e essa lei não estende sua proteção legal a elas, o que é muito preocupante, porque elas também precisam dessa proteção urgentemente, precisam de uma maneira de combater, de um mecanismo que possa ser utilizado para isso. Esse projeto, se eu não me engano, diversas parlamentares, políticas, mulheres trans, colocaram as suas preocupações em relação a isso, mas infelizmente, se eu não me engano, eu e a Erika, a gente tinha até comentado, né, que as relatoras desse projeto, elas vêm de um ambiente também muito conservador, e infelizmente essa proteção não tem sido estendida a essas mulheres. É muito preocupante quando a gente pensa. Sim. Então a gente percebe que os avanços aos direitos políticos, né, das mulheres, ele caminha de maneira muito, né, pausada, né, no nosso estado. Então, esse recorte sexista não é um recorte aleatório, né? Esse recorte sexista visa não dar protetividade às mulheres transexuais e travestis, e falar de mulheres na política é falar de todas as mulheres na política, né? A gente não fez aqui o recorte racial, né? Mas embora essa lei tenha o recorte racial, né? Mas é extremamente importante falar, quando a gente fala, por exemplo, da violência, né, das violências psicológicas, simbólicas, né, elas afetam, né, de maneira também muito, né, violenta as mulheres negras, né? E quanto mais interseccionalidade a gente traz, se ela é uma mulher negra, transexual, o grau de violência que ela sofre também é muito maior. Então, o que a gente vê é que, para que a gente tenha realmente uma sociedade mais justa e igualitária, conforme está preconizado na Constituição Federal, a gente precisa de um exercício político mais diverso, né? E assegurar às minorias politicamente representadas o exercício do poder político, né, é fundamental. Então, quando a gente fala de mulheres no poder, nós estamos falando de todas as mulheres cis, as mulheres trans,
as mulheres travestis, as mulheres negras, as mulheres indígenas, né? A gente não pode ter esses recortes, né? A gente tem que brigar pela diversidade. Então, a gente avançou um pouco nessa protetividade, mas um pouco. A gente ainda tem muito que avançar, né? Eu acho que é isso, né? Falamos Perfeito, horrores. Érica. Falamos horrores, mas eu acho que Caí, trouxemos caí um pontos milhão de vezes. importantes, trouxemos pontos muito importantes. Eu achei muito bom essa maneira que você encerrou. A política tem que ser para todas. E eu acho que essa mensagem que a gente deixa, que é a gente entenda a situação que a gente passa, o cenário de violência aqui na América Latina contra parlamentares, contra mulheres na política é muito grande, mas que a gente continue lutando e lutando todas juntas.